meus amores! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, agora para juntamente com você fazer a correção aí das nossas revisões, tá? Que antecedem as nossas provinhas. Então, fiquem atentos, já tenham em mãos aí as revisões de vocês impressas, tá? Para que vocês acompanhem aqui comigo a correção dessas atividades. Vamos lá, que eu quero todo mundo tirando nota 10 aí nas avaliações, tá bom? Nós vamos iniciar aqui a revisão de ciências. Então, a gente vai começar relembrando um pouco sobre os sentidos, né? Os 5 sentidos que nós estudamos aí durante as nossas aulas, durante todo esse mês. Vimos que, com os sentidos, nós podemos perceber e descobrir ambientes que nos cercam. Assim, conseguimos reconhecer as pessoas, animais, identificar situações perigosas. Os nossos 5 sentidos, que são visão, audição, o olfato, o paladar e também o nosso tato. Esses 5 sentidos interligados aqui ao nosso amigo cérebro, nos permitem sentir sensações e também nos alertam, né? E também até nos ajudam a ouvir músicas agradáveis. Então, a primeira questão diz, leia a reportagem a seguir. Irmão gêmeo de menino surdo aprende língua de sinais para melhorar a comunicação. Desde o início aqui, ó, no título da sua notícia, você já vai ter a informação de que nós vamos falar de uma pessoa que não tem um dos sentidos, tá? Que tem uma deficiência auditiva. Para conseguir interagir melhor com Lucas, seu irmão gêmeo surdo, Leonardo Duarte, decidiu aprender a se comunicar pelos gestos. A iniciativa teve a colaboração da mãe dos meninos, Maria Duarte, que colocou os dois em uma escola que ensina a linguagem de sinais, lá em Porto Velho, Rondônia. Maria Duarte diz que dentro de sua casa a mudança é perceptível, até mesmo para disciplinar os meninos. Ela afirma que não trata Lucas de forma diferente dos outros por ser surdo. Segundo informações do G1 Rondônia, o irmão mais novo dos gêmeos, o Luan, também passou a frequentar a escola para surdo. Olha só que interessante quando a mãe, né, tem essa iniciativa e coloca os filhos a interagirem com o irmão que é surdo. Então, aqui na segunda reportagem, ela diz que colocou eles, né, para participarem de uma escola que ensina a linguagem, né, de sinais a eles que têm, aos alunos que têm a curiosidade e também aqueles que têm problema auditivo. O garoto de 7 anos também sente necessidade de se comunicar melhor com Lucas. A professora dos meninos, Rose, diz que a participação da família na vida escolar de crianças é fundamental para o aprendizado e para que todos, né, possam trazer e reconhecer esses benefícios. Agora, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós vamos responder aos seguintes questionamentos. Na letra A, as pessoas com deficiência auditiva podem viver normalmente, né? Estudar, divertir-se, trabalhar e até se relacionar com outras pessoas. Que estratégia o irmão de Lucas usou para se comunicar, né, com ele? E aí, lá no texto que a gente leu, qual foi a estratégia que a gente viu que o irmãozinho resolveu fazer para se comunicar melhor com ele? Então, ó, se você colocou, decidiu aprender a se comunicar pelos gestos, né? Então, ele foi buscar o conhecimento da linguagem de sinais para melhor se comunicar com o irmão, beleza? Vamos à frente. Letra B. Qual sentido Lucas usa para se comunicar com o irmão e a mãe? Já que ele não possui o sentido, né, auditivo, qual o outro sentido que ele pode estar utilizando para fazer essa comunicação através dos gestos? O tato, né? O Lucas usa o tato, né, para poder se comunicar aí com o irmão. Na letra C, como se chama a língua utilizada no Brasil para estabelecer a comunicação com pessoas que apresentam deficiência auditiva? Será que você já ouviu falar sobre a Libras? A Libras é a linguagem utilizada por meio de sinais para se comunicar com pessoas que têm deficiência auditiva. E Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Belezinha? Vamos lá. Na letra D, escreva 3 situações de seu dia a dia em que o som e a audição são importantes. Essa resposta é uma resposta pessoal sua. Você vai dizer aí
observar e escrever 3 situações em que você precisa utilizar o sentido da audição para fazer algumas situações, para realizar algumas tarefas no dia a dia. Eu coloquei aqui, ó, ouvir o som da campainha quando alguém está à porta. Eu preciso dar o sentido da audição para ouvir a minha música preferida. E também ouvir a alerta do sinal sonoro, né, indicando que eu posso atravessar a rua. Então, eu coloquei essas 3 situações mais nessa questão e você pode dar a sua opinião, beleza? Meus amores, se estiver andando rápido, tá? Se estiver sendo rápida demais, você pode estar voltando o vídeo, tá? Caso tenha alguma dúvida. Vamos lá. Na segunda, diversos motivos podem levar as pessoas a perderem a capacidade de ouvir. Por isso, é muito importante cuidar da sua saúde auditiva. Veja as situações abaixo e escreva os cuidados que podem ser tomados para não prejudicar a audição. Então, a gente viu durante as nossas aulas que a gente deve ter o maior cuidado com a nossa audição e que em algumas situações a gente pode precaver, né? A gente pode estar fazendo o possível para manter a nossa saúde auditiva. Na letra A, pergunta assim, ao ouvir uma música, que cuidado eu devo ter com os meus ouvidos quando eu for ouvir uma música? Então, ó, nunca ouvir o som no volume máximo, principalmente quando você está utilizando fone de ouvido. Então, sempre que você for ouvir uma música, coloque em um som agradável, em um nível que você possa compreender, que também você não possa estar prejudicando a sua saúde auditiva, tá? Então, ouvir o som em volume máximo não é legal. E ao ir a um show, será que quando eu vou a um show, a gente já tem aquela situação que a música já é muito alta? Então, quando eu vou a um show, o que eu posso fazer para evitar prejudicar a minha saúde auditiva? Então, nunca ficar próximo, né, das caixas de som, porque lá a intensidade do som é bem maior. Então, você vai acabar prejudicando a sua saúde auditiva. Na terceira questão, tudo o que percebemos está relacionado aos órgãos dos sentidos. Como eu havia falado no início aqui da nossa aula, que através dos órgãos dos sentidos, a gente tem toda uma percepção de mundo, de tudo que nos cerca. Quando contemplamos a beleza de um dia ensolarado, ou até mesmo passeando com os amigos, em um parque, é um motivo pelo qual a gente utiliza os sentidos, né? Quando a gente está passeando, quando a gente está brincando em um parque, a gente consegue perceber tudo ao nosso redor através dos sentidos. Aí aqui diz, Renata está brincando de pega-pega com seus amigos. Veja só a imagem, tá? Renata aqui brincando de pega-pega com seus amigos em um parque. A partir dessa imagem, meus amores, você vai responder. Quais são os principais sentidos utilizados por Renato durante essa brincadeira? Quando você está aí brincando, que eu tenho certeza que você já deve ter brincado com os seus amigos de pega-pega. Para que você esteja lá brincando, quais são os sentidos que você vai utilizar para que você consiga, né, brincar, para que você consiga perceber tudo que está acontecendo aí ao seu redor? Então, a gente vai utilizar o tato, a visão e também a audição. Como assim, tia? Pega-pega, já tem o nome, né? Você tem que pegar o seu amigo, é a regra da brincadeira. A visão, porque você precisa ver onde seu amigo está. E, em alguns casos, a audição. Porque tem algumas situações do pega-pega que você está distante e o amigo fala, estou aqui, nem me pega. Então, você também pode utilizar a audição. Na letra B, quais são os órgãos responsáveis por esses sentidos? Então, nós sabemos que cada sentido ele está inteiramente ligado a um órgão do nosso organismo. A visão, aos olhos, o tato, a pele, o paladar, a língua, a audição, aos ouvidos e o olfato ao nariz. Então, cada um dos 5 sentidos está interligado a um órgão. E aqui nós utilizamos o tato, a visão e a audição. Quais são os órgãos responsáveis por esses sentidos? São as mãos, ou a pele, que é o tato, os olhos, que é a visão, e os ouvidos, que é a audição, beleza? Na quarta questão,
Diz o seguinte: a irmã de Mariana cobriu os olhos dela para lhe fazer uma surpresa. Ela cantou o trecho de uma música que as duas gostam muito e como a irmã dela estava bem próxima, Mariana pôde sentir o cheiro do perfume. Aqui, meus amores, a pergunta é a seguinte, olha só a imagem aqui. Escreva quais sentidos Mariana poderá usar para identificar a sua irmã. O que vocês acham? Nós temos aqui, ó, como ela está apenas com os olhos vendados, lá no enunciado diz que ela cantou e que ela também pôde sentir o cheiro da irmã. Quando você está numa situação dessas, geralmente você começa a tocar na pessoa que está atrás, né? E ela também falou que ela cantou no ouvido uma música, ela pôde ouvir a voz e sentir o cheiro do perfume. Então, escreva quais sentidos Mariana poderá usar para identificá-la. Nós podemos dizer que a Mariana poderá usar o olfato para sentir o cheiro do perfume, o tato, se ela for tocar na irmã, para identificá-la, e também a audição, que é no momento que a irmã canta a canção no ouvido dela. Beleza? Olha como é importante os sentidos e como eles trabalham juntos em algumas situações. Na letra B, que órgãos correspondem aos sentidos utilizados por ela? O nariz, quando ela sentiu o cheiro da irmãzinha, né? As mãos, que ela poderia ou não tocar, né? Utilizar o tato. E os ouvidos, quando a irmã fez, né? Cantou um trechinho da canção no ouvido dela. Então, esses são os sentidos usados por ela para reconhecer a irmã. Na quinta, na maioria das situações do dia a dia, usamos vários sentidos ao mesmo tempo. Nós já percebemos aí, ó, nessas duas questões anteriores, a gente pode utilizar mais de um sentido ao mesmo tempo para resolver uma situação. Associe cada frase ao seu sentido correspondente. Então, nós vamos ter aqui algumas frases falando de como a gente está usando o sentido. Nós vamos fazer a correlação escrevendo lá o sentido correspondente. A, B, C, D ou E. Quando eu cheiro a pasta de dente, qual sentido eu vou estar utilizando? Eu estou sentindo o cheiro. Então, consequentemente, eu vou utilizar quem? Segura aí. Na letra B, ouço a voz da minha mãe. Para me ouvir alguma coisa, eu utilizo qual sentido? Guarda aí também. Tomo um Nescau quentinho, na letra C. Então, eu vou sentir o gosto de alguma coisa. Eu vou usar o... Assisto a um desenho que passa na TV. Então, eu vou estar vendo algo. E na letra E, faça um carinho em meu gatinho. Observem as letras, tá? Que agora você vai fazer a correspondência aqui de cada um. Para me utilizar a visão, a frase correspondente é a da letra o quê? Aliás, o olfato. A letra A nós vamos fazer sentir o cheiro, né? Desculpem. Na letra A, vamos do início. O que eu vou utilizar para sentir o cheiro é o olfato. Então, letra A. A letra B corresponde à audição, quando eu ouço, né, a voz da mamãe me chamando. E a letra C corresponde ao paladar, quando eu vou tomar aquele Nescauzinho, ó, quentinho, eu vou sentir o gosto, utilizo o paladar, letra C. A letra D corresponde à visão, que quer dizer quando eu vou assistir a TV, eu estou vendo. E o tato, né, que quando eu estou fazendo um carinho no gatinho, tá? Então, a sequência correta, ó, D, C, A, E, B. Beleza? Corrige aí, gente, tá? Na sexta questão, de acordo com a alimentação, os animais eles podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Nós vimos que os humanos e os animais, os seres vivos de modo geral, têm uma alimentação de acordo com a sua espécie. São características, né, de cada animal. Cada animal, ser vivo, ele se alimenta de uma maneira diferente, tá bom? E nós vimos que, a partir dessa alimentação, eles são classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Observe as imagens a seguir e classifique os animais abaixo de acordo com as informações dadas sobre a sua alimentação. Ou seja, os herbívoros, gente, são aqueles animais que se alimentam somente de folhas, tá? E os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. Já os onívoros, eles se alimentam de outros animais e também de folhas, né? Folhas e vegetais. Então, olha só, a partir dessa classificação e dessa formação, você vai classificar esses animais. Por exemplo,
O leão, aqui está dizendo o tipo de alimentação dele. Alimenta-se de búfalos, zebras, javalis e outros mamíferos de pequeno porte. Então, ele se alimenta exclusivamente de outros animais, tá? Independente do tamanho, da forma ou da cor. O leão, ele é considerado um animal carnívoro, onívoro ou herbívoro, de acordo com essa informação. Então, se você colocou carnívoro, beleza, porque os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. A alimentação deles é exclusivamente de outros animais. O elefante. Será que você acha que esse elefantão desse tamanho só se alimenta de árvores, ervas, raízes, folhas, frutos e de gramas? Gente, é muito interessante como esse animal tão imenso, né, consegue se alimentar apenas desses alimentos aí. Então, já que ele se alimenta apenas de folhas, ervas, né, raízes e frutos, ele é um animal o quê? Herbívoro, certo? Continuando. E esse mico-leão dourado, bonitinho aí, ele se alimenta de sementes de vegetais, frutas e pequenos insetos. Tia, mas pequenos insetos também é outro animal, né? Não deixa de ser um outro animal. Então, a gente pode dizer que ele se alimenta tanto de vegetais como de outros animais. Então, ele é o quê? Um animal onívoro, tá? Assim como nós, seres humanos também. Beleza? Na sétima, a gente viu que o ser humano, ele vem modificando o ambiente em que ele vive. Seja para construir sua moradia, para conseguir a sua alimentação, né? Para se proteger de outros animais e de outros predadores. Então, o ser vivo, o ser humano, os animais, os seres vivos, eles modificam o ambiente em que vivem. Só que, aqui nessa imagem, a gente pode ver que há um probleminha aí causado pela ação do homem, certo? Então, a gente vê que o ser humano, ele, de tanto modificar o ambiente, ele acaba prejudicando a si mesmo e também aos animais, beleza? Então, após observar essa imagem, a gente vai ter esse questionamento. Que ação do homem causou o problema retratado na imagem? O que vocês acham? Será que foi o fato dele estar aqui acumulando lixo? Será que foi o fato dele ter queimado alguma coisa? Então, a gente pode observar aqui, ó, que a família toda está usando essa máscara aí porque ele vai até a fogo aqui no lixo. Então, qual foi a ação dele que causou o problema retratado na imagem? A queima do lixo utilizado por ele mesmo, né? Então, eles acumularam lixo, não colocaram no dia certo que o caminhão do lixo faz a coleta, e ele teve que queimar, né? Por conta que acumulou muito lixo. Então, a queima do lixo utilizado por ele mesmo foi um dos problemas causados aí na imagem. E a letra B pergunta o que poderia ser feito para causar esse problema. Se você aí em casa respondeu de maneira diferente e tinha uma outra visão da imagem que a gente viu, também é uma resposta pessoal sua. Aí a tia colocou aqui, ele poderia ter separado o lixo para a coleta nos dias, né, da passagem do caminhão do lixo. Ele poderia também ter reciclado o lixo, né, aquele que pode ser reaproveitado para não ficar acumulado. Mas você também pode dar a sua opinião. Que outra atitude ele poderia ter para diminuir, não é, esse excesso de lixo, para que não causasse nenhum problema, nem a ele, nem ao ambiente onde ele vive. A oitava questão diz assim: para cuidar do ambiente, cada um de nós pode adotar algumas atitudes simples no nosso dia a dia. Analise as afirmativas abaixo e assinale somente aquela que não indica sugestões eficazes para o cuidado com o meio ambiente. Então, meus amores, nós em casa e a mamãe, o papai, que são mais velhos, até mesmo você, pode ter algumas atitudes para deixar o ambiente limpo. Não jogar papel no chão, não é? Não deixar que o lixo acumule aí na sua casa. Então, são algumas atitudes que a gente pode cuidar do ambiente, manter o ambiente sempre limpo, né, e agradável. É muito bom para que a gente possa ter um ambiente saudável. Só que aqui nós temos algumas sugestões de como manter um ambiente bom e saudável. E uma dessas sugestões não é eficaz para essa atitude que a gente deve ter. Então, você vai assinalar aquela que não é uma atitude correta em relação ao meio ambiente. Se a gente economizar a água, andar mais a pé, pois a gente sabe que a fumaça dos carros ela produzem
Substâncias que poluem o ambiente. Então, economizar água, andar mais a pé, pois a fumaça que os carros produzem polui o ambiente. Então, se eu tiver essa atitude, será que eu vou estar contribuindo para a melhoria do meio ambiente? Com certeza, né? Reduzir o consumo para reduzir a retirada de recursos da natureza. A partir do momento que eu consumo somente aquilo que eu necessito, né? Vou reduzir um pouquinho a retirada de recursos da natureza. Eu também vou estar contribuindo, não é isso? Vamos à próxima. Não cuidar do lixo, pois nem sempre o caminhão de coleta passa para recolher. Será que se eu não cuidar, não ensacar o meu lixo direitinho, não procurar um local onde eu possa descartá-lo, eu vou estar ajudando nesse cuidado com o ambiente? Então, vamos só à próxima para a gente ter certeza que essa é a nossa questão. Cuidar do lixo, conhecer o ambiente, pois assim podemos planejar alterações que serão feitas para preservá-la. Então, a partir do momento que eu conheço o ambiente em que eu vivo, né, eu posso muito bem estar cuidando dele, replantando uma árvore, tá certo? Então, a gente pode concluir que não cuidar do lixo é uma atitude negativa que não deve acontecer para que a gente possa cuidar do ambiente, beleza? Então, vamos marcar aqui a nossa alternativa que é incorreta. Nona, uma das formas de modificar o ambiente é plantar árvores em praças e calçadas. Leia o texto abaixo com bastante atenção. A importância das árvores para o planeta. As árvores ocupam um papel essencial e muito importante. Um deles é ambiental, pois são organismos eficazes para o equilíbrio do ecossistema. Mas há outros motivos. Por exemplo, eles ajudam na filtragem e na limpeza do ar atmosférico das cidades, que a gente sabe que é bem poluído. E as árvores ganharam um dia especial em virtude de sua importância para a vida. O dia 21 de setembro, né, que é comemorado o Dia da Árvore, é também, gente, uma forma de sensibilizar todas as pessoas pela importância e a preservação dessas árvores. Nós estamos vendo, eu não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, mas que está havendo uma forte queimada aqui das nossas árvores, da nossa mata. Isso tem prejudicado muito, muito, muito os animais e também os seres humanos, né? Apesar de muitas pessoas terem a consciência de sua importância, o desmatamento de florestas ainda é grande. É preciso campanhas para conscientização e para preservá-las, né? Então, é muito importante que a gente possa estar tendo essa consciência de que as árvores elas são fundamentais, gente, para que o ar que a gente respira seja um ar agradável. Já imaginou uma cidade sem árvores? Como é que seria se a nossa cidade não tivesse uma árvore? A nossa cidade, que é conhecida como Cidade Verde, uma das cidades que tem mais árvores, né? Quando plantadas nas calçadas, elas nos fornecem sombra, diminuem a temperatura do ambiente, fazendo mais frescor, mais vitalidade no espaço que a gente convive. Mesmo sendo primordial para a nossa existência do planeta, muitos ainda não sabem o verdadeiro valor das árvores, né? Como a gente está vendo aí, essas queimadas. Então, com certeza, as queimadas são provocadas pelo homem e ele não está dando a importância devida às árvores. Com base no texto, a gente vai responder esses questionamentos aqui, ó. Qual a importância do plantio das árvores? Por que, meus amores, que é tão importante a gente plantar as árvores? Então, a tia colocou aqui para que vocês possam observar mais com base no texto, tá? Se você também tiver uma outra opinião, você pode colocar abaixo. As árvores ocupam um papel essencial, muito importante. Um deles é o ambiental, pois são organismos eficazes para o equilíbrio do ecossistema. Mas há outros motivos, como, por exemplo, ajudam na filtragem e na limpeza do ar atmosférico, né? Como está escrito lá no texto. A letra B pergunta, pela sua importância, as árvores ganharam um dia especial. Que dia foi esse? Lá no texto também tem dizendo. E para que serve esse dia? Por que foi datado esse dia? Para quê? O dia 21 de setembro, que é comemorado o Dia da Árvore, né? Que a gente vai ver logo mais. E ele contemplado, esse dia, ele foi escolhido para que, de certa forma, ele pudesse sensibilizar as outras pessoas sobre a importância das árvores, né? Pudesse sensibilizar a todos a importância de se respirar um ar mais puro, beleza? Na letra C, cite 2 benefícios do plantio de árvores nas cidades, aqui na nossa cidade, na nossa capital. Nós podemos dizer que elas fornecem sombra, né?
diminuem a temperatura. A gente sabe que a gente mora numa capital muito quente, então as árvores elas ajudam, de certa forma, a diminuir a temperatura do ambiente, né? Trazendo mais frescor e vitalidade aos espaços públicos, tá, meus amores? Meus queridos, eu desejo a vocês bom estudo. Eu espero que a gente tenha conseguido aprender um pouquinho mais com essa revisão, que vocês tenham tirado as dúvidas, tá bom? E, ó, um forte abraço e até a próxima.